Pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente, desejar é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse ambiente de aprendizado. Nós sabemos que o Academia Enem é a maior sala de aula da América Latina e só de vocês estarem aqui em pleno domingo assistindo aula já demonstra assim o quanto vocês merecem resultados e o quanto vocês merecem conquistar a vaga de vocês. Bom, como vocês já foram informados, eu sou o professor Lázaro. Nós vamos trabalhar hoje a disciplina de Biologia e o assunto é um dos assuntos mais importantes no Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos trabalhar com o assunto de Ecologia. Temas, questões que sempre já foram abordadas nessas provas, tá? Por exemplo, eu fiz um levantamento, gente, do Enem de 2009 até o ano de 2016. Que foi a última prova. Ao todo, gente, nós já tivemos oficialmente 18 aplicações de Enem, levando em consideração a primeira aplicação e a segunda aplicação. Então já foram 18 provas, mais de 330 questões de biologia. Destas, cerca de 18% das questões envolveram o assunto que? Ecologia. Então, se você se prepara para essa matéria chamada Ecologia, você vai ter maior probabilidade de ter um resultado satisfatório. Por isso que essa nossa a aula de hoje, ela se torna tão importante, tá certo? Antes da gente começar a resolver questões do teu material, tá? Do teu módulozinho aí, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, tá certo? De 3 minutinhos. Vocês fiquem atentos aí no telão. Esse vídeo fala sobre relações ecológicas, interações ecológicas. E ele usa trechos de filmes, tá certo? De desenhos, de animes que já passaram e que vocês conhecem até uma grande parte dela. Então, aparece o conceito, tá certo? Vocês fiquem atentos na imagem, ó. Vai aparecer o conceito da relação ecológica e logo depois vem uma pequena cena do filme que mostra as relações. Aí depois nós vamos discutir um pouquinho a respeito dessas temáticas, tá certo? Vou pedir para soltar o VT aí, ó. Relação de sociedade. Puxa, mas quanta pompa para as circunstâncias. É, Adam, hoje nos formamos. É isso aí. Ferroamos. Arrasamos. Aleluia! Alunos, professores, distintas abelhas, deem as boas-vindas ao senhor Alvarelo Melo. E com isso concluímos essa cerimônia. E iniciamos suas carreiras nas Indústrias Melco. No mesmo filme a gente vê relação também de mutualismo. Das petúnias, seus coletores de néctar! Quero todos aspirando as flores pra valer! As abelhas, elas participam do processo de polinização. E isso é uma relação de benefício mútuo. No filme Irmão Urso você vê predatismo. Nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estamos muito felizes por você ter vindo. A casa é sua, bem-vindo à nossa casa. No filme Procurando Nemo, relação de comensalismo. O indivíduo se alimenta de restos alimentares sem prejudicar a outra espécie. Primeiro dia de aula, vamos lá, acorda, primeiro dia de aula, vambora! Eu não quero ir pra escola, mais 5 minutinhos, tá? Não é pra você, pai, é pra Tá mim, bem. levanta, Já levanta! levantei, Tá na hora que da foi? escola, tá na hora bem, da já escola! levantei, tá na hora da escola. Puxa! Nemo! Primeiro dia de aula! Nemo! Não se mexe, não se mexe! No filme Vida de Inseto, a gente observa relações parasitárias.
agora não, Slim. Por que ir lá fora? Eles só vão rir de mim. É porque você é um palhaço! Não, é porque eu sou o escada. Você sempre me escala como o poste, o espeto, a vara, a vassoura. Você é uma vareta que anda! Essa é a graça! Agora entra! Seu parasita. E também no Procurando Nemo você encontra a protocooperação, quando a relação ela não é obrigatória, mas ela é de benefício mútuo também. Oui. Limpa ele! Oui. É do mar! La mer. Bom. Voilà, está limpo. Então nós vimos aí algumas importantes relações ecológicas. Se vocês assistirem vários desses desenhos animados, eles têm muitos dos exemplos que a gente vê em sala de aula, que o professor explica, que o professor fala a respeito das relações ecológicas. Nós vamos começar resolvendo algumas questões, tá? No final, eu vou fazer uma revisão com vocês de todas as importantes relações ecológicas, tá certo? Então nós vamos começar aí o nosso material. Só passar o slide aqui. Ele não está passando, não. Tá, tranquilo. Ó, a primeira questão, pessoal, tá no teu módulo, tá certo? Na página 72. Ó, pega aí, módulo, questão de número 2, exercício de aprendizagem, certo? Tá projetado aqui, mas você tem para acompanhar também na sua apostila, tá? Questão de número 2, foi do Enem de 98. Tá na página 72. Todo mundo acompanhou aí? Tranquilo? Podemos? Galera, a questão diz assim, ó. No início deste século, com a finalidade de possibilitar o crescimento da população de veados, no Planalto de Caibá, no Arizona, moveu-se uma caçada impiedosa aos seus predadores, no caso, pumas, coiotes e lobos. No gráfico a seguir, a linha cheia indica o crescimento real da população de veados no período de 1905 até o ano de 1940. A linha pontilhada indica a expectativa quanto ao crescimento da população de veados neste mesmo período, caso o homem não tivesse interferido em Caibá. Bom, aí você observa aí o gráfico, tá certo? Você tem duas linhas. Você tem uma linha mais escura, né? Essa linha mais escura, o que ela está representando? O crescimento da população de veados com a interferência do homem. Ou seja, o homem, ele teve algum tipo de interferência nesse ecossistema. E devido a essa interferência, ele acabou fazendo com que se alterasse a população de veados, tá bom? Já a linhazinha pontilhada, que é essa linha que você vê mais abaixo, seria a teórica população de veados, caso não tivesse ocorrido uma interferência humana. Gente, todas as vezes que o homem interfere no ecossistema, nós afirmamos que se trata de uma interferência antrópica, certo? Você diz assim, Lázaro, o que é uma interferência antrópica? É quando o homem é o principal responsável por aquela modificação no ecossistema. E a gente sabe que o homem ele pode interferir no ecossistema de diversas maneiras, até porque ele é parte dele, certo? No aquecimento global, certo? Com relação ao efeito estufa, ele pode interferir porque ele acaba caçando, né, algumas formas de vida e interferindo na densidade demográfica. Então tudo isso gera interferências. Aí o gráfico, ele mostra as curvas de crescimento e pede para que você observe o seguinte, ó. Para explicar o fenômeno que ocorreu com a população de veados, após a interferência do homem, um estudante elaborou as seguintes hipóteses e ou conclusões. Pedi só para passar o próximo slide ali, ó. Tá certo? Nós temos aí 4 itens, né? O que diz o nosso primeiro item? Lobos,
pumas e coiotes não eram certamente os únicos e mais vorazes predadores de veados. Quando estes predadores, até então despercebidos, foram favorecidos pela eliminação de seus competidores, aumentaram numericamente e quase dizimaram a população de veados. A gente observa que não foi o que aconteceu, né? Na verdade, esses animais citados no item 1, quais são eles? Lobos, pumas e coiotes eram os predadores diretos dos veados. O que era que o homem queria nessa região de Caibabe? Ele queria que a população de veados aumentasse. Qual é uma maneira de você aumentar a população de um organismo? Você eliminar os predadores diretos. E quem eram esses predadores diretos? Os lobos, as pumas e os coiotes, certo? Então o item 1 está falso porque ele afirma que eles não eram predadores diretos, e são sim os principais predadores. É tanto que quando eles foram eliminados, com a interferência humana, a população de veados o quê? Aumentou. Perfeito? Então o item 1 falso. 2. A falta de alimentos representou para os veados um mal menor que a predação. Está falso também. Se você olhar o gráfico, observe a linhazinha pontilhada, não a mais escura, a pontilhada. O que estava acontecendo com a população de veados, gente? Estava o quê? Diminuindo. Percebe isso? Lázaro, por que a população de veados nessa região estava diminuindo? Porque o alimento estava se tornando o quê? Escasso. Estava tendo pouco alimento. Então eles iriam o quê? Morrer. O que foi que o homem fez para que essa população de veados não diminuísse, mesmo sabendo que os recursos alimentares estavam se tornando escassos? Destruiu os predadores. Ou seja, ele acabou predando, né, ou caçando os predadores diretos para que a população voltasse a crescer. Então o item 2 está falso porque ele diz que a falta de alimento não representou uma ameaça. Claro que representava, tá bom? 2 falso. 3. Ainda que a atuação dos predadores pudesse representar a morte para muitos veados, a predação sempre se demonstrou um fator positivo para o equilíbrio dinâmico e para a sobrevivência das populações. Gente, está corretíssimo esse item. Vamos entender uma coisa. Em todos os ecossistemas, o que faz com que as populações se mantenham em crescimento equilibrado? A existência de competição, a existência de predadores. Se você elimina o predador, o que vai acontecer? Um crescimento desequilibrado, um crescimento desproporcional. Então é importante que nós saibamos que o predatismo, ele tem uma importância ecológica muito grande. Por quê? Porque ele impede que determinadas populações cresçam excessivamente. Então é muito importante para as espécies que existam predadores. Porque se não houver um predador direto, aquela população ela se torna uma verdadeira praga, porque ela não tem controle, e aí o crescimento se torna desordenado, certo? Então, apesar do predatismo ser uma relação ecológica de benefício para um e de prejuízo para o outro, mas o predatismo gera equilíbrio no ecossistema. Portanto, o item 3, verdadeiríssimo. O item 4 diz assim, ó: a morte dos predadores acabou por permitir um crescimento exagerado da população de veados, e isto levou à degradação excessiva das pastagens, tanto pelo consumo excessivo como o seu pisoteamento. Verdadeiríssimo, né? Ou seja, qual é o problema de você eliminar o predador direto? É que você fica sem controle. Aí no que você fica sem controle, aquela população cresce em excesso. E se ela cresce em excesso, isso traz um prejuízo. Qual o prejuízo que traz? Exatamente o fato de você não ter mais o consumidor direto ali da região, certo? Então, moçada, nessa questão de número 2, nós tivemos 4 itens. Primeiro item, falso. Segundo item, falso. Terceiro e quarto itens, o quê? Verdadeiros. De acordo com o gráfico
e com o conhecimento sobre relações ecológicas. Com base nisso, qual a alternativa que nós marcaríamos como resposta? Item E, perfeito? Então, a nossa questão de número 2, resposta item E. Vamos para o nosso próximo slide, certo? Que traz mais uma questão aí, a questão de número 3. Essa questão 3 está no teu material. Ela foi do Enem de 2016, certo? É uma questão bem recente, né? Diz assim, ó. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono prejudicam a absorção de nitratos pelas plantas. Se você quiser puxar uma setinha aí, ó, o que é nitrato? NO3-, certo? NO3-, nitrato. Ou seja, o que é o nitrato para uma planta? É uma fonte de nitrogênio, certo? Os nitratos, eles são fontes de nitrogênio para as plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Gente, esse texto, ele fala de dois assuntos bem bacanas, que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Primeira coisa, na segunda linha aí do nosso slide, ele fala ali, ó, elevados níveis de dióxido de quê? Carbono. O que é o dióxido de carbono, hein? CO2, certo? É o CO2. O CO2 é o famoso gás carbônico. É uma substância que ela é produto natural da nossa própria o quê? Respiração. Quando todos nós respiramos, quando todos os animais respiram, produz CO2. Só que o CO2 é um gás que a gente chama de gás estufa. Aí tu diz assim, Lázaro, por que que um gás ele tem comportamento estufa? Simples. A radiação ultravioleta que vem do Sol, ela penetra na nossa atmosfera, certo? Quando ela bate na região do Sol, ela irradia. Se eu tenho uma camada de carbono, o que que acontece? Essa radiação ela bate e retorna ao nosso planeta, certo? Aí tu diz assim, Lázaro, é isso que vai gerar um efeito estufa? É. Sim, mas o efeito estufa é ruim? Não é. Aliás, muito cuidado com isso, viu, gente? O efeito estufa, ele é um efeito que sempre existiu. Aliás, ele é um efeito que tem que existir. Aí você diz, por quê? Porque se não houvesse efeito estufa, toda a radiação que chega em nosso planeta voltaria para o espaço. E se essa radiação toda retornasse para o espaço, o planeta seria um planeta muito o quê? Frio. E se o nosso planeta fosse um planeta muito frio, não existiria o que, gente? Vida. Não existiria biodiversidade. Então é importante que você saiba que o efeito estufa, ele tem uma importância ecológica gigante. Aí tu diz, Lázaro, se o efeito estufa é importante, por que que a gente fala que hoje ele é prejudicial? Porque o que aconteceu, pessoal, é que nas últimas décadas, o que foi que houve com esse efeito estufa? Ele se intensificou. E por que que ele se intensificou? Porque os mecanismos que liberam carbono para a atmosfera se tornaram mais intensos. Quais são esses mecanismos que liberam carbono? O carbono ele pode ser liberado para a atmosfera principalmente na forma de CO2, que é o gás carbônico, e o principal, CH4, que é o metano. O metano, pessoal, é um gás muito mais estufa do que o CO2. Para a gente ter noção, o metano, que é o CH4, ele retém 20 vezes mais calor do que o CO2. E são esses gases que na atmosfera eles estão se concentrando mais. Aí na hora que esses gases se concentram mais, o efeito estufa se intensifica. E no que o efeito estufa se intensifica, gera o fenômeno que a gente chama de aquecimento quê? Global. Então o aquecimento global, ele é produto, ele é consequência de um efeito que sempre existiu.
mas um efeito que nos últimos anos apenas o quê? Se intensificou. Vocês devem ter acompanhado noticiários recentes que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né, ele recentemente desautorizou o país, vamos assim dizer, a cumprir com o Acordo de Paris, que era um acordo que havia sido feito entre os países para que eles diminuíssem a emissão de quê? CO2. Segundo Donald Trump, certo? Não existe aquecimento global. Ou seja, ele tem uma capacidade de questionar toda a ciência, né, todas as pesquisas que afirmam que esse aquecimento global ele está se intensificando. Mas para o Donald Trump, não. Não tem aquecimento global, e se não tem, o que os países estão querendo... Olha a consequência que ele pensa aí, ó. Ele acha que todos os países, eles se juntaram para criar essa história de aquecimento global, para diminuir o avanço industrial e comercial americano. Então ele afirma que não existe aquecimento global. O que eles querem é que os Estados Unidos deixem de produzir e eles acabem se tornando uma economia mais fraca. Claro que a ideia não é essa, mas o fato é que recentemente ele desautorizou o Acordo de Paris. Inclusive teve uma repercussão muito negativa. Empresas americanas disseram que não vão apoiar a decisão dele. E aí acaba sendo um tema de extrema relevância para o nosso Enem, né? O chamado Acordo de Paris. E lembre-se que esse Acordo de Paris ele pode cair na prova de geografia, ele pode cair na prova de química, porque a química também fala de aquecimento global, e ele pode cair numa questãozinha de quê? De biologia. Então fiquem muito atentos a esse assunto chamado efeito estufa. E nessa nossa questão 3, ele fala que esse efeito estufa provocou o quê? Consequentemente, a qualidade nutricional das plantas. Porque com o aquecimento global, as plantas diminuíram a absorção de quê? Nitrato. Aí você diz, Lázaro, por que o aquecimento global faz uma planta deixar de absorver nitrato? Gente, quando o aquecimento global se intensifica, o ambiente fica mais frio ou mais quente? Mais quente. Qual é uma defesa natural das plantas quando o ambiente fica quente? Para evitar que ela perca água de maneira excessiva, ela fecha os estômatos. Na hora que a planta fecha o estômago, para ela não transpirar, ela diminui a capacidade das raízes de quê? De absorção. Porque toda vida que a planta está transpirando, a raiz está o quê? Absorvendo. Na hora que ela fecha o estômago, porque o ambiente está quente, ela deixa de absorver. E se ela deixa de absorver, qual é a substância importante que ela deixa de absorver? Nitratos. E o nitrato é para a planta uma fonte de quê? Nitrogênio. E quais são, na opinião de vocês, as duas substâncias moleculares que na sua composição você encontra nitrogênio? Proteínas e ácidos nucleicos, certo? Pode anotar aí, ó. Proteínas e ácidos nucleicos. São as duas substâncias que na sua composição você vai encontrar nitrogênio. Certíssimo? Aí tu diz assim, Lázaro, aonde é que tem nitrogênio no ácido nucleico? O que é um ácido nucleico, gente? DNA e RNA. Tanto o DNA como o RNA são formados por bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina. Então ali tem nitrogênio. Então a planta que não consegue absorver nitrogênio, ela vai ter uma falha na produção de ácidos nucleicos. Só que você vê que nas alternativas não tem ácido nucleico, né? Não aparece. Mas o que aparece aí nas alternativas? Proteínas. E onde é que está aparecendo o item proteína? No item E. Gente, qual é o componente das proteínas que tem nitrogênio? Os aminoácidos. Toda proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, de repente, se a planta diminui a absorção de nitrato, ela vai diminuir a produção de quê? Proteínas. Perfeito? Tranquilo?
Qual foi a resposta dessa nossa questão de número 3? Resposta item E. Perfeito. Tranquilidade. Vamos para a nossa próxima questão? Continua sem passar, viu? Ah, agora foi. Questão de número 6. Será que eu passei demais? Deixa eu ver aqui. Três. Pronto, questão de número 6 aí do seu material, ó. Questão 6, ela está na página 73, certo? Foi uma questão também do Enem de 2001. Questãozinha bacana também, ó. Diz assim, gente, ó. Um produtor de larvas aquáticas para alimentação de peixes ornamentais usou veneno para combater os parasitas, mas suspendeu o uso do veneno quando os custos se revelaram antieconômicos. Aí ele diz, o gráfico registra a evolução das populações de larvas e parasitas. Gente, mais uma questão que envolve o quê? Gráfico. Aliás, o Enem adora questões que têm gráficos para você interpretar o gráfico. Muitas vezes, pessoal, tem questões que tu não precisa de nenhum tipo de conhecimento técnico dado pelo professor. Você não precisa. O que é que você precisa? Saber olhar para um gráfico desse e interpretar o que é que o gráfico está dizendo. Observe nessa imagem, certo? Que de 0 a 6 meses, tem lá em cima, ó, antes do surgimento do parasita. Vocês conseguem visualizar isso? Então, ó, antes do surgimento do parasita. Lázaro, quem é o parasita nesse gráfico aí? O parasita, pessoal, é essa linha menos escura. Não tem duas linhas aí, não tem? Tem duas linhas. Vamos dizer assim, não tem duas curvas. Tem uma curva, um preto mais escuro, e tem uma outra curva, que é um preto mais claro, né? Beleza. Essa linhazinha mais clara é o parasita. E essa linhazinha mais escura é a larva. Para que esse cara cultivava larvas? Por que ele cultivava larvas? Porque as larvas serviam de quê? De alimento para os peixes ornamentais. Qual é o problema dele? Ele começou a ter prejuízo quando surgiu um parasita. Aí você diz, por que, Lázaro? Porque o parasita ele pode diminuir a população de quê? De larvas. E no que diminui a população de larvas, ele começa a ter prejuízo na produção dele. Então o que foi que ele usou? Veneno. Qual era o intuito do veneno? Eliminar o parasita. Mas se tu observar no gráfico, na hora que ele diz assim, ó, na segunda coluna, vamos dizer, de 6 a 12 meses, foi o aparecimento do parasita. Perceba que de 6 a 12 meses, quando o parasita apareceu, o que foi que a população de larvas sofreu? Uma queda. Nota isso? A população de larvas caiu quando o parasita surgiu. Aliás, é importante que vocês saibam que o objetivo de um parasita não é matar o hospedeiro. Até porque ele vive às expensas do hospedeiro. Qual é o interesse que um parasita vai ter de eliminar um hospedeiro se ele vive às custas dele? Não tem interesse. Só que às vezes acontece. Existem parasitas, por exemplo, que ele se reproduz tão rápido no hospedeiro que o hospedeiro morre. Um exemplo, Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, que é um verme, né? Uma pessoa que tem ascaridíase, já aconteceram casos de crianças estarem sendo parasitadas por 600 ascaris. Você imagine dentro do duodeno, que é o tubo digestório de uma criança, você ter mais de 600 lombrigas. Aquilo ali, pessoal, gera uma oclusão no intestino. O intestino sofre uma obstrução. E essa obstrução pode levar a criança a óbito. Mas lembre-se que o objetivo do parasita não era esse. Não era esse. Era simplesmente se perpetuar, sobreviver, manter-se existindo, mas às vezes acaba levando à morte, por negligência de uma série de fatores. Por sinal, aproveitando a oportunidade,
Sempre que vocês tiverem um tempinho, deem uma relembrada nas doenças causadas por vermes. É um assunto que cai bastante nas provas do Enem, certo? Aí você diz, Lázaro, por que cai tanto doenças causadas por vermes? Porque a prova, gente, o Enem também é uma maneira de educar a população. Como é que eu faço a população compreender quais são as adequadas medidas preventivas? Eu boto numa prova, que eu aplico essa prova com mais de 6 milhões de brasileiros. Você tem noção do alcance que o Enem tem? Não existe nenhuma prova no mundo que consiga alcançar 6 milhões de pessoas. Então, quando eu boto uma questão sobre verminose numa prova, eu estou passando uma mensagem para 6 milhões de brasileiros. Sem falar que aquela mensagem ela vai ser replicada. Porque todos os colégios e cursos do Brasil pegam aquela questão e o quê? Comenta. Coloca em seus materiais didáticos. Porque questão do Enem é questão que é reproduzida em livros, é reproduzida em material. Então o que acontece? O governo, ele enxerga no Enem uma forma também de passar o que, gente? Uma mensagem, de passar uma educação. E aí ele sempre vai perguntar o que? As medidas preventivas. O que é que você deve fazer para evitar, por exemplo, as arboviroses? Aí tu diz, primeiro, professor, você tem que me dizer o que é uma arbovirose. A-R-B-O, arboviroses. São todas as viroses que são transmitidas através de um artrópode, ou seja, de um mosquito. E quem é o principal mosquito vetor das arboviroses? O Aedes aegypti. E quais são as 4 principais arboviroses? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Todas 4 são viroses. Todas 4 têm o Aedes como o quê? Vetor. Aí o que o Enem gosta de fazer? Coloca a questão e pergunta o que é que se deve fazer para diminuir o número de casos de chikungunya. Às vezes ele bota uma reportagem que caiu no jornal. Você pode observar, se tiverem curiosidade. Em Fortaleza, nesse ano de 2017, provavelmente o número de casos de chikungunya deve se tornar maior do que o número de casos de dengue. O motivo é muito simples. A maior parte da população já teve dengue. A maior parte da população já está o quê? Imunizada para dengue. Mas o que a maior parte da população ainda não está imune? Para chikungunya. Então a tendência natural é que o número de casos o quê? Aumente. Aí o que o governo faz? Pega uma reportagem, elabora uma questão do Enem, né? Os elaboradores do INEP, aí pergunta, qual a mais importante medida de quê? Prevenção. Aí você vai dizer, combate ao vetor. E quem é esse vetor? O mosquito. Aí a gente volta àquela mesma realidade. Tem que evitar deixar a água parada, todas aquelas situações que vocês já estão cansados de ouvir. Então essa informação, ela atinge muitas pessoas. Por isso que o Enem é uma forma de se cobrar isso aí de vocês, certo? Então fiquem muito atentos a doenças, sejam elas causadas por vermes, medidas preventivas e doenças causadas quando se tem um mosquito como vetor. Tranquilo? Nessa aí, na hora que surgiu o parasita, a taxa de larvas diminuiu, né? Que aí foi quando o cara começou a usar o veneno. A terceira coluna foi quando ele aplicou o veneno. Primeira coluna, não existia o parasita, as larvas lá em cima. Segunda coluna, surgiu o parasita, as larvas o quê? Diminuíram. Terceira coluna, foi o que ele fez? Aplicou o veneno. Você percebe que na hora que ele aplicou o veneno deu resultado? Deu, não deu? Inicialmente deu resultado. Por que quando ele aplicou o veneno no início deu resultado? Porque os parasitas, eles eram sensíveis ao veneno. Aí morreu, o parasita caiu e as larvas aumentaram.
Pessoal, mas o que foi que aconteceu logo em seguida? A taxa de parasitas voltou a crescer. Qual foi o motivo? Os parasitas se tornaram resistentes ao veneno. E na hora que o parasita se torna resistente ao veneno, ele volta a crescer. É algo parecido, por exemplo, com o fumacê. Você já tem aquele fumacê, né, para o Aedes? Grande parte dos mosquitos Aedes já são o quê? Resistentes ao fumacê. Por isso que o governo busca outras alternativas, porque aquela do fumacê já não é mais tão eficaz. Por isso que as populações de todo ser vivo, ela tende a voltar ao equilíbrio, certo? Por isso que as larvas voltaram ao equilíbrio. Ó. Pelo gráfico, então, quais são as alternativas que nós vamos ter para responder? Ó? O aspecto biológico, ressaltado a partir da leitura do gráfico, que pode ser considerado o melhor argumento para que o produtor não retome o uso do veneno. Vamos lá. Ele quer que você dê um argumento biológico para que esse produtor não volte mais a utilizar o quê? O veneno. O que é que você diria a ele? O que é que você responderia para esse produtor para dizer assim, rapaz, não use mais o veneno que não está dando mais solução não. Aí no item A diz, porque a densidade populacional das larvas e dos parasitas não é afetada pelo uso do veneno. Falso. Nós vimos que é afetada, não é não? Só que ela é afetada no início. Depois ela se torna o quê? Resistente. Então o item A está falso, porque ele está dizendo no item A que a população não é afetada. É sim. A questão é que depois ela volta a se equilibrar. Tranquilo? Bem de bola. A população de larvas não consegue se estabilizar durante o uso do veneno. Consegue. Você vê que logo depois, né, aí no gráfico você visualiza isso, ela volta a crescer e ela volta a se estabilizar. Então ela consegue. C. A população muda o tipo de interação estabelecida ao longo do tempo. Gente, a relação ecológica não muda. Ela continua sendo de quê? Parasitismo. Continua. O que modificou é o organismo, que passou a se tornar o quê? Resistente. Tranquilo? Item D. As populações associadas mantêm um comportamento estável durante todo o período. Se manteve estável? Não. Houve ou não houve oscilações? Houveram. Houveram oscilações. Então, falso item D. Item E. Os efeitos das interações negativas diminuem ao longo do tempo. E chega uma hora que as populações voltam a quê? Se estabilizar. Está correto isso? Corretíssimo. Então, qual é a resposta dessa nossa questãozinha? Que é a de número 6, item E. Perfeito, item E. Vamos para a próxima? Questão 7. Pega aí a questão número 7. Bem tranquila essa. E de extrema importância também para o vestibular de vocês. Ó. A questão 7 diz assim. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário na matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica. Gente, qual é a principal forma inorgânica do carbono? É o CO2, que é o chamado dióxido de carbono, perfeito? Aí ele diz, ora se encontra na forma inorgânica, ora se forma na maneira orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, quem são os principais componentes do fitoplâncton de uma cadeia alimentar? As algas. Né? O fitoplâncton, ele é essencialmente formado pelas algas, não é isso? Aí ele diz, ó, em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre, grifa aí, ó, a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Então ele está pedindo para você dizer, ó, presta atenção. O comando da questão diz o que ele pede, certo? Ele quer saber o seguinte, em qual dos organismos o carbono sai da forma inorgânica
e vai para a forma o quê? Orgânica. Gente, qual é o processo biológico que permite um ser vivo pegar carbono na forma de CO2 e transformá-lo em matéria o quê? Orgânica. Qual é o processo biológico que faz isso? Fotossíntese. Certo? Se você perguntar, Lázaro, qual é o processo biológico que permite aos seres vivos produzir matéria orgânica a partir de componentes o quê? Inorgânicos. É exatamente a fotossíntese. E numa cadeia alimentar, pessoal, quem é que faz fotossíntese? É quem está na base da cadeia alimentar ou quem está no topo dela? Quem está na base. Ou seja, é o chamado primeiro nível trófico. E quem é que faz esse primeiro nível trófico, né? O primeiro nível trófico são os chamados produtores. Normalmente nos ecossistemas terrestres, quem é que faz esse papel? As plantas. E nos ecossistemas aquáticos, quem é que faz esse papel? O fitoplâncton. Que no caso seria quem? As algas. As algas. Por isso, gente, que as algas são tão importantes para o planeta. Lázaro, por que as algas elas se tornam tão importantes para o planeta? Porque elas correspondem à base de todos os ecossistemas aquáticos. São os produtores. São os organismos que pegam uma fonte de carbono e transformam em quê? Matéria. Transformam em matéria. E eu digo mais, viu? As algas têm uma grande vantagem em relação às plantas. Qual é essa grande vantagem? Elas têm pequena biomassa. Vou tentar ser bem claro com vocês. Por exemplo, o professor Lázaro é um cara de muita biomassa. Percebido, né? Muita biomassa. Essa biomassa gera muito consumo de matéria, de energia. Então, para uma planta, qual é o grande problema de uma planta de grande porte? Um cajueiro. Um cajueiro que tem 80 anos. Por que ele não produz tanto? Porque ele tem muita biomassa. Aí você diz assim, Lázaro, quer dizer então que um cajueiro bem grande ele não faz fotossíntese? Não, faz bastante. Só que grande parte, eu diria que mais de 90% da produção dele na fotossíntese, ele o quê? Consome respirando. Porque ele é muito grande, ele tem muita biomassa. Qual é a vantagem das algas? Elas têm uma alta taxa de quê? De fotossíntese, mas elas têm uma pequena biomassa. Quando você produz muito e consome o quê? Pouco, o que é que você gera? Liquidez. Que é o que na ecologia, vocês sabem que se chama PPL. O que é PPL? Produtividade primária líquida. É o que é transmitido nas cadeias o quê? Alimentares. O que um organismo passa para o outro na cadeia alimentar é a PPL. E por que as algas têm muita produtividade líquida? Porque as algas produzem muito e consomem o quê? Pouco. Aí a taxa de liquidez acaba sendo bastante elevada. Então nessa nossa questão aí, moçada, qual foi a resposta aí? Qual foi? Item A, perfeito. A de aprovação, né? Que vai ser o sucesso aí de vocês. É verdade que é liberado metano na decomposição dos seres vivos? Se sim, essa quantidade é o suficiente para afetar o efeito estufa? Tudo corretíssimo, viu? Aliás, deixa eu te dar um detalhe. Estudos apontam que um dos grandes fatores que contribuíram para o aumento do CH4, que é o metano, na atmosfera, e consequentemente o efeito estufa se intensificou, foi a pecuária. A pecuária, certo? Ou seja, a criação de animal de gado bovino para corte. E isso se deve a um fator muito importante. Praticamente, pessoal, quem é a nossa principal fonte de proteína na alimentação? Carne. Como a gente passou a consumir muita carne, muita proteína, teve que produzir mais. Então isso acabou gerando um crescimento da pecuária. No que a pecuária cresceu demais, cresceu também a liberação de quê? CH4. A decomposição, ela sempre contribuiu para liberar CH4, sempre. A questão é que a pecuária se intensificou. Por isso que hoje, olha aí, ó, um dos maiores
uma das maiores preocupações da humanidade é nós encontrarmos outras fontes de quê? De proteína para a nossa alimentação, que não seja o que, gente? A carne. Porque nós não temos mais como crescer a pecuária, não tem mais. Se a pecuária crescer mais ainda do que ela já cresceu, nós vamos tornar esse efeito estufa sem condições. Daí porque já existem buscas por alternativas. E uma delas, uma das alternativas, é a chamada entomofagia. Você sabe o que é entomofagia? Se alimentar de quê? Insetos. Os insetos, larvazinhas de insetos, são fontes maravilhosas de proteínas. Nós não temos o hábito, porque obviamente que isso é uma questão muito cultural, né? Continentes asiáticos, populações muito grandes, fonte de proteína tem que ser uma fonte que não ocupe muito espaço e que gere proteína suficiente. Aí lá eles comem insetos. Isso, exatamente, gafanhoto, né? Claro que para a gente não seria uma coisa muito agradável, né? Eu não estou fazendo aqui qualquer apologia para você chegar em casa e começar a consumir insetos, não. Mas vai ser uma alternativa, gente, é inevitável isso. Outra alternativa é o anelídeo, minhoca. Uma minhoca tem proteína suficiente para alimentar o indivíduo pelo dia todo. Uma minhoquinha. Mas não é da forma também chegar lá, pegar a minhoca e já consumir não, tá? Tem um programa na televisão que vocês conhecem chamado A Liga. Já assistiram? Pronto. Acho que é na Band, né? É na Band. Que eu acho muito bacana aquele programa porque eles fazem as reportagens de uma maneira muito interativa. O repórter, ele tem que participar da reportagem. E uma vez no programa A Liga, eles mostraram uma fazenda em Minas Gerais que cultivava insetos para alimentação humana. E aí ele teve que provar lá os insetozinhos, as larvas, os bernes, umas baratinhas lá com cobertura de chocolate e tal. Não é essa barata que você encontra no meio da rua, não. Agora, se vocês depois quiserem dar uma olhada, vai no YouTube, certo? E coloca lá, entomofagia, que é comer inseto, né? Entomofagia, programa A Liga, que tu vai ver a reportagem. São 10 minutinhos. E eles mostrando o que vai ser o futuro da humanidade. Mas não é para você sofrer por antecipação não, mas vai chegar lá. Qual a diferença entre fitoplâncton e zooplâncton? Bom, primeira diferença é muito simples. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Mas quem compõe o zooplâncton? Pequenos animais, microcrustáceos, larvas. São pequenos animais, certo? Ou larvas de animais que se alimentam do fitoplâncton, certo? Uma coisa é certa, o zooplâncton não faz fotossíntese, não faz. Só quem tem capacidade de fazer fotossíntese, quem é? O fitoplâncton, perfeito, show de bola. Lázaro, vetor e agente etiológico são sinônimos? Não, cuidado com isso. Aliás, pergunta maravilhosa, viu? A gente confunde muito, né? Quem é o agente etiológico de uma doença? É o causador da doença. Por exemplo, quem é o agente etiológico da dengue? É o vírus. É o vírus que causa a dengue. Quem é o agente etiológico da chikungunya? É o vírus. Agora, quem é o vetor? O vetor é quem faz a transferência, entendeu? Ele é o agente não etiológico, ele é o agente transmissor. Então há uma diferença entre agente etiológico e agente transmissor. O agente etiológico é o causador da doença. O transmissor é um que funciona como o quê? Vetor. Aproveito para dar uma informação para vocês, tá certo? Todos os mosquitos, quem pica o humano, o vertebrado, é a fêmea. O cara diz, professor, por que só as fêmeas? Porque as fêmeas são hematófagas. Gente, o que é um animalzinho hematófago? Se alimenta de sangue. Às vezes você pergunta, por que a fêmea do mosquito precisa de sangue? Porque o sangue é para ela uma fonte de quê? Proteína. Para que ela possa produzir os ovinhos.
Como são as fêmeas dos mosquitos que produzem os ovos, elas precisam de muita proteína na alimentação delas. E onde é que elas vão encontrar bastante proteína? Nos animais vertebrados. Aí ela tem que picar o animal vertebrado. Então não fique achando que o Aedes, que é a fêmea, pica você por maldade, não. É simplesmente o comportamento dela. É o nicho ecológico do animal. Agora, lógico, na hora que ela tem esse comportamento, ela acabou se tornando um vetor. Porque no que ela pica uma pessoa, ela pica uma outra pessoa, e aí ela vai o quê? Transferindo, vetorizando o vírus. Literalmente é o que ela faz. O que ela faz seria isso, né? Transmissão. Agora o agente etiológico é o vírus. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Por isso que você tem que combater quem? No caso das doenças, eu tenho que tratar a pessoa que tem a doença? Tenho. Porque ele é reservatório. Ele contribui para o ciclo da doença. Então tratar os doentes é uma medida preventiva. Mas ao mesmo tempo que eu trato os doentes, o que é que eu tenho que fazer também? Combater o vetor. Se eu não fizer isso aí, a tendência é eu não conseguir diminuir o número de casos. Vou dar uma notíciazinha triste para vocês, tá? Mas nem só de boas notícias a gente vive, né? O Aedes, esse mosquitinho aí que vocês conhecem, certo? O Aedes, ele é vetor conhecido de mais de 65 tipos de vírus diferentes. O Aedes, ele é vetor de mais de 65 variedades de vírus. Agora foi que a gente conheceu 4 epidemias. Agora foi que a gente conheceu dengue. E dengue, logo, logo, vocês nem vão escutar mais falar. Porque que quase ninguém vai escutar mais falar sobre dengue. Porque todo mundo já pegou dengue, meu amigo. E quem não pegou ainda vai tomar o quê? A vacina, que já está disponível, tá certo? Para poder campanhas aí. Então daqui a pouco o que nós vamos fazer com a dengue? Erradicar. Quando você erradica uma doença, o que vai acontecer? Explode outra. Já tem 2 explodindo, quais são? Zika e chikungunya. E tem uma reemergindo. Qual é que está reemergindo? Febre amarela. Certo? A malária não é o Aedes. É um outro mosquito, mas é um mosquito também. Certo? É o Anopheles. Mas é mosquito também. Por isso, galera, qual é a única maneira de nós nos livrarmos ou diminuirmos substantivamente o número dessas doenças? Combater quem? O vetor. Se nós não encontrarmos um jeito de combater o Aedes, ele vai só aumentar cada vez mais o número de epidemias. É zika, chikungunya, febre amarela, e vão surgir outras. Febre maraio, e aí vem, certo? Lázaro, o fitoplâncton e o zooplâncton tem alguma coisa a ver com o plâncton do Bob Esponja? Rapaz, não sei não. Quem é o plâncton do Bob Esponja? Ele é uma baratinha? Ela se alimenta de quê? No desenho animado, ela se alimenta de quê? Eu tenho que dizer. De algas? Bom, se ela se alimenta de algas, ela é um zooplâncton. É um zooplâncton. Certo? O que ela não é fitoplâncton. Porque não faz fotossíntese. Pronto, perfeito. Me perdoe por não ter assistido Bob Esponja, viu? Não sabe. Vamos lá. Mais um aqui para a gente partir para a próxima. E aí, cão, beleza? Tudo em paz? Tudo só o cuscuz? Professor Marcos Medeiros, professor Cancão, professor de matemática, vai já dar um show aqui para vocês. Tudo bom, meu irmão? O vetor pode transmitir AIDS? Não, viu? Não pode. Isso aí já foi informado, né, gente? Não há relação com relação a essa possibilidade, tá bom? Vamos partir para mais uma questão aqui, ó. Questão 9. Pega o teu material, questão de número 9.
Fala sobre o ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. É o ciclo mais cobrado em provas de vestibulares, certo? É o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de nitrogênio é a atmosfera. O que ele está dizendo aí? Onde é que o nitrogênio está disponível em maior abundância? Na atmosfera. Aliás, isso foi uma questão uma vez da UES. Olha que questão bacana da UES, teve muita gente que errou. A UES perguntava o seguinte: qual o elemento químico mais abundante na atmosfera? O que foi com a porrada de gente marcou? Oxigênio. Porque todos nós sabemos que o oxigênio ele é importante para a nossa respiração celular e que você o retira da atmosfera. Mas a taxa dele na atmosfera é de 21%. E o nitrogênio, 78%. Então o N2 é o elemento mais abundante na atmosfera. Só que o que acontece? A maioria das formas de vida não consegue obter esse nitrogênio na forma, certo? Na forma atmosférica. Aí ele diz: os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorre de forma livre ou simbiontes com plantas. Deixa eu te explicar isso. Existe um grupo de plantas chamadas de leguminosas. Quem são as mais conhecidas plantas leguminosas? Feijão, lentilha, ervilha, são leguminosas. Cuidado. Às vezes, Lázaro, o que é leguminosa? É uma planta que tem como fruto o legume. Aí você diz: e o que é o legume? O legume é a vagem. O legume é a vagem. Não tem aquela vagenzinha? Aquela vagem ali, gente, é o fruto da planta. Equivocadamente, quando você vai ao supermercado, o pessoal chama de legume o quê? Tudo ali, ó. Vamos comprar legume? Não, nem tudo aquilo ali são leguminosas. Leguminosas são plantas que têm como fruto o legume. E o legume, na verdade, é chamado o quê? Vagem. Certo? Feijão, lentilha, ervilha, soja, todas são leguminosas. Lázaro, qual é uma característica muito importante das leguminosas? Quando você planta uma leguminosa, ela consegue fixar o nitrogênio da atmosfera. Só que, na verdade, pessoal, não é a planta que retira o nitrogênio da atmosfera. É porque essas plantas, elas têm nas raízes dela bactérias que vivem mutualismo, fixando esse nitrogênio. Aliás, o nome dessas bactérias são o quê? Bactérias fixadoras de nitrogênio. E elas pertencem a um gênero, Rhizobium. São as bactérias do gênero Rhizobium. Por isso que no interior, não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas no interior o pessoal faz muita rotação de quê? Culturas. O que é a chamada rotação de cultura? Numa safra, o agricultor planta feijão. Na outra safra, ele planta o quê? Milho. Numa outra safra, feijão. Numa outra, milho. Por que ele fica alternando? Porque se ele plantar só milho, o que o milho vai fazer? Esgota o solo. Aí o solo fica pobre em nitrogênio e daqui a pouco ele não consegue mais produzir. Por que se recomenda botar o feijãozinho? Porque o feijão é uma leguminosa. E qual a importância das leguminosas? Elas fixam o nitrogênio. Em vez de elas retirarem, elas fixam. E por que a planta leguminosa fixa o nitrogênio? Porque ela tem a presença de bactérias nas suas o quê? Raízes. Certo? Nesse caso, nós que somos animais e que não somos produtores e que não sabemos fazer fotossíntese e que não somos leguminosas, qual a única maneira de você obter o nitrogênio? Você consegue tirar o nitrogênio da atmosfera? Não. Por quê? Todo o nitrogênio que entra pelas nossas fossas nasais, quando ele chega ao pulmão, você não consegue pegar, ele volta, certo? Qual é o gás que você, ao inspirar, você consegue retirá-lo? O oxigênio. Por que tu consegue retirar o oxigênio da atmosfera? Porque teu pulmão é totalmente vascularizado.
Se tem vasos, tem sangue. Se tem sangue, tem glóbulos vermelhos. Se tem glóbulos vermelhos, tem hemoglobina. E a hemoglobina se liga a quem? Ao oxigênio. Mas a gente não tem nenhuma substância que retire quem? Que retire quem? O nitrogênio. Não temos. Aí todo o nitrogênio que a gente inspira, a gente devolve. Todo ele. Lázaro, então qual é a única maneira de eu incorporar nitrogênio no meu corpo? Na alimentação. Você já o adquire na forma o quê? Orgânica. Aminoácidos, comendo proteínas, e ácidos o quê? Nucleicos. Então ele pergunta aí, ó, animais, olha o comando da questão. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento. Qual é o elemento? Nitrogênio. Ele quer saber como é que você adquire o nitrogênio, certo? Aí o item A diz: absorção do gás pela respiração. Falso. Animal não faz isso. O animal não consegue pegar o nitrogênio pela respiração. Falso. B, pela ingestão de moléculas de carboidratos. Carboidrato não tem nitrogênio. Lembra que nós resolvemos uma questão já hoje, citando para vocês quais são as duas substâncias que contêm nitrogênio na sua composição? Quais são? Proteínas e ácidos nucleicos. Carboidrato não tem nitrogênio. Carboidrato ele é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio, só. Certo? C, incorporação de nitritos dissolvido na água. Nitrito é NO2-. Você não absorve nitrogênio na forma o quê? Inorgânica. Você não absorve, somente na forma orgânica. Transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Verdadeiro. O que é que esse item está dizendo? Transferência de matéria orgânica nas cadeias tróficas. É porque quando a gente ocupa uma posição na cadeia, o quê? Alimentar. Quando você consome matéria orgânica, você obtém nitrogênio. Beleza? Não importa se você é consumidor primário, não importa se você é consumidor secundário, se é consumidor terciário. O importante é numa cadeia alimentar você funcionar como consumidor, que você adquire matéria orgânica. Beleza? Então qual é a resposta? Como? Sim. Perfeito. As asfixias não estão associadas ao nitrogênio, certo? O gás que pode matar por asfixia, cianeto, o cianeto, no seu corpo, né? E o que é eliminado. Pronto. Quando você faz a inspiração, o que é que tem na atmosfera? 78% é N2, 21% é oxigênio. Você pega o oxigênio e o N2 você devolve todinho para a atmosfera. Não. Só se for monóxido de carbono. Aí o monóxido de carbono fica, que é o CO. Esse se liga à hemoglobina no mesmo sítio que o oxigênio. Aí ele provoca envenenamento. O cigarro, por exemplo, tem monóxido de carbono, certo? O cigarro, a queima incompleta de matéria orgânica libera o CO. Tudo isso aí, beleza? Acusa, sem dúvida. Porque você interrompe a cadeia transportadora de elétrons. Aí é visível. É falência múltipla dos órgãos. Vamos para a nossa próxima questão. Então a resposta da 9 foi qual, gente? Item D de dado, né? Perfeito. Ó, a questão 1, complementar. Questão 1, complementar. Pega aí, ó. Qual a diferença entre cadeia e teia? A teia alimentar, na verdade, tem várias o quê? Cadeias. Ela é mais complexa do que uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar, ela é o quê? Unidirecional. É unidirecional. No caso, por exemplo, das teias alimentares, você tem fluxos diferentes de energia, tá? Então, elas são mais complexas. Quais os principais responsáveis pela incorporação de matéria orgânica?
Bom, incorporação de matéria orgânica, você tem que se posicionar na cadeia alimentar. Na hora que você se posiciona na cadeia alimentar, isso aí naturalmente vai favorecer você adquirir. Agora, quem mais produz matéria orgânica hoje no planeta, sem dúvida nenhuma, são as algas. São os maiores produtores. Em termos de produtividade líquida, por conta daquilo que eu disse para vocês. Ela produz muito e ela consome o quê? Pouco. Então ela gera mais liquidez. Professor, a entomofagia irá substituir o consumo de carne? Não sei. Eu não tenho como prever isso, tá? Eu só digo que vai ser uma alternativa, mas é difícil a gente ter uma previsão quanto a isso. Aí ela pergunta se no caso aqui, a pecuária vai acabar. Possivelmente não, deve gerar um equilíbrio aí, né? Mas acabar dificilmente. Se sim, isso logicamente vai afetar o ecossistema, claro. Se você diminuir qualquer que seja a posição trófica, você interfere nas cadeias alimentares. O que a gente não tem como precisar é de que maneira isso aí vai acontecer, certo? Se a fêmea também pica outros animais, por que eles não desenvolvem as doenças ou eles picam somente os humanos? Não, gente, pica outros animais, outros vertebrados também, certo? Deixa eu te explicar uma coisa. Um exemplo. O barbeiro, que é o vetor de um protozoário, chamado Trypanosoma o quê? Cruzi. O barbeiro, gente, ele pica qualquer vertebrado. Inclusive, acredita-se que o Trypanosoma cruzi chegou até a gente depois que o barbeiro teria picado um animal o quê? Silvestre, adquirido o protozoário e depois transmitido. É o chamado ciclo silvestre. Ó, outro exemplo, febre amarela. Gente, a febre amarela não é um vírus? Esse vírus acomete ou não macaquinhos? Acomete macacos, primatas. Eles morrem ou não? Morrem. Então, gente, não pense que só quem é acometido pela virose somos nós, não. É porque, naturalmente, o foco das notícias é quando a doença sai da zona, o quê? Silvestre e chega às zonas, o quê? Urbanas. Aí você começa a falar mais. Mas, naturalmente, se ela chegou aqui é porque ela veio de algum lugar. Tranquilo? Caso o ser humano se alimente de substâncias contendo nitrogênio, perderíamos as funções das bases nitrogenadas que estão nos açúcares? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Para que você tenha as bases nitrogenadas, você tem que consumir nitrogênio. Só que não esqueçam, ninguém aqui consome nitrogênio na forma o quê? Inorgânica. Ele já vem para a gente na forma orgânica. Questão 1, complementar. Você tem uma imagenzinha aí, ó. Gente, essa imagem é o ciclo do nitrogênio. Esse é o ciclo que mais cai em provas de vestibulares, certo? O ciclo do nitrogênio. Esse ciclo do nitrogênio, nós vamos lá, ó. Não tem vários números aí? 1, 2, 3, 4 e 5, não tem? Eu vou dizer para vocês o que é cada um desses eventos aí, certo? Que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Massa. Não tem um aí? Número 1. O que está acontecendo no número 1? O nitrogênio, na forma de N2, ele está se transformando em quê? NH3. Certo? Isso aí é chamado de amônia. O NH3 é amônia. Certo? Esse processo, e a amônia está se transformando em quê? Em NH4. Ó, NH3, para ficar amônia na forma o quê? Solúvel. Certíssimo? Esse evento aí, tu chama 1 e o 2 aí, tu chama de quê? Fixação do nitrogênio. É o evento de fixação do nitrogênio. Esse processo de fixação do nitrogênio, tu pode chamar também de amonificação. Se você quiser, você pode chamar de amonificação. Todo ser vivo faz isso? Não. Quem é que tem capacidade de fazer isso? Bactérias. Qual o gênero das bactérias que fazem isso? Rhizóbio. E essas bactérias estão nas raízes de que plantas? Leguminosas. Por isso que só quem faz esse processo 1 e 2 aí, ó, que é a fixação do nitrogênio, são as leguminosas e algas. Algumas algas fazem isso também. Perfeito? 3. O que é que tem no 3 aí? A amônia está se transformando em NO2 menos.
Amônia em nitrito. O NO2- é o nitrito. Amônia em nitrito, tu chama isso aí de quê? Nitrosação. Nitrosação. Amônia em nitrito, nitrosação. É o mesmo. Nitrosação. E o 4? O nitrito está se transformando em quê? Nitrato. Nitratação. Repetindo. O que é o 3? Nitrosação. O que é o 4? Nitratação. Juntando o 3 e o 4, tu chama tudo isso de quê? Nitrificação. Certo? Tudo isso é nitrificação. Quem faz isso também? Bactérias. Qual o nome das bactérias que fazem o 3? Nitrosomonas. E qual o nome das bactérias que fazem o 4? Nitrobacter. Então, nitrosomonas, nitrobacter. São chamadas de bactérias nitrificantes. E o evento 5 é a chamada desnitrificação. É a desnitrificação. É quando o nitrogênio é devolvido para a atmosfera. Por que isso aí tem que acontecer? Porque o nitrogênio tem que o quê? Ciclar. Ele tem que ciclar. Aí ele pergunta, ó, no comando da questão ele diz: a espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada pela ação de micro-organismos, que promove uma reação de redução no processo denominado, grifa aí, ó, desnitrificação. Então ele pediu para que você marcasse. Valeu, irmão. Está 12h30, né? Ele pediu para que você marcasse a alternativa que representa o evento de desnitrificação. Gente, 1 é o quê? 1 e 2, fixação do nitrogênio. 3, nitrosação. 4, nitratação. 5, desnitrificação. Então, qual dos eventos aí é a desnitrificação? O evento 5. O evento 5. Que enquanto, no caso, você responde ao item E. Perfeito? O item E. Bora para mais uma? Estuda esse ciclo do nitrogênio, tá? Extremamente importante para o vestibular de vocês. Questão 6, ó. Complementar, tá bom? Questão 6 dos exercícios complementares. A atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques. E para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo o quê? Cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizado há alguns anos, com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia. Pronto, está falando aí de crustáceos. Aí ele diz, ó, os crustáceos decápodes apresentam durante o seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudança radical de sua o quê? Forma. Bem simples, gente. Qual a importância que vocês acham para o animal as fases larvais apresentarem diferentes formas e diferentes formas de alimento? Qual a importância disso? É que a larva não venha a competir com o animal o quê? Adulto, pelo mesmo tipo de alimento. Porque se as fases larvais competissem com os adultos pelo mesmo tipo de alimento, a taxa de sobrevivência seria o quê? Baixa. E é preciso que exista uma alta taxa de quê? Sobrevivência. Então, o principal aspecto, ó, vamos para os itens aí que ele fala, ó. Qual seria a principal vantagem, né, vamos assim dizer, de ocorrer as larvas diferentes dos adultos? Exatamente pelo fato, ó, de que aumenta a predação entre os indivíduos? Não, não vai aumentar a predação. Vai aumentar o ritmo de crescimento? Diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie? Diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie? Ou mantém a uniformidade da espécie? Qual o objetivo de ter fases larvais
onde as larvas têm aspectos morfológicos diferentes do adulto. Vou te dar um outro grande exemplo. Nos insetos, a maioria dos insetos tem um desenvolvimento chamado de holo, H-O-L-O, holometábulo. Quando é que você tem um desenvolvimento holometábulo? É quando se tem uma metamorfose o quê? Completa. Se tem metamorfose completa, a fase larval do inseto é uma larva. E o adulto totalmente diferente. Por exemplo, borboleta. A larva da borboleta é totalmente diferente da borboleta adulta, porque ela passa por uma metamorfose. Qual a importância dessa larva e da borboleta adulta ter características diferentes? Elas não competem. Como elas não competem entre si, nós vamos ter como principal alternativa para resolver essa nossa questão aí, a questão de número 6, né? Questão de número 6, qual seria a resposta? Item C, perfeito. Porque diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. E é importante que haja uma diminuição da competição, porque há maior taxa de quê? Sobrevivência. Perfeito? Bom, eu vou deixar disponível para vocês, logo após a nossa aula, eu vou ver depois com o professor Fábio Frota como é que ele vai disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Mas aí tem um resumão de todas as relações ecológicas. Eu acho que ele deve disponibilizar no portal do Academia Enem, certo? Aí vai ter todas as relações ecológicas, explicando cada uma delas por detalhe, tá? No caso da miíase, as larvas são consideradas parasitas? Perfeito, são. São sim. A miíase é o estágio larval de moscas. É um inseto, aí o inseto põe o ovo eclode e a larva tem nicho ecológico parasita. É um parasita, sem dúvida. Tá? Meus queridos, eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu vou deixar disponível para vocês as minhas redes sociais, certo? Então o Instagram, @LázaroHenrique, Lázaro com S, ok? Então, @LázaroHenrique. O Twitter também, Lázaro Henrique. Mas dessas redes sociais aí, acho que a que mais vai ser útil para vocês, penso eu, é o Facebook, tá certo? Deixa eu só voltar lá. Ó, isso aqui é o resumo que eu estou disponibilizando para vocês sobre todas as relações ecológicas, tá certo? É o Facebook, eu tenho uma página no Facebook, Professor Lázaro Henrique, e todas as quintas-feiras, impreterivelmente, das 19h30 às 21h, nós temos um aulão ao vivo pelo Facebook, certo? Nesse aulão sempre eu resolvo 12 questões para os principais vestibulares, para o S, para o Enem. Lázaro, essas aulas são somente de biologia? Não. Resolve questões de matemática, de física, de química, de história, certo? Lógico que não sou eu, né? Eu resolvo as de biologia. Mas tem uns colegas ao vivo, pelo Facebook. Coloquei até do lado aqui, ó. Esse aqui foi nosso último aulão. Esse foi o penúltimo. No penúltimo nós tivemos 18 mil visualizações no Brasil. E o último agora, nós chegamos a 54 mil visualizações em todo o Brasil. Então assim, é um aulão que tem sido muito bacana. Não sei se vocês visualizam ali em cima, ó, tem assim, link para download. É porque eu faço um TC. Para toda aula tem um TC, para resolver as questões. E eu disponibilizo isso para você fazer o download pelo próprio Facebook. Aí você pode baixar no seu celular, você pode baixar no seu computador. Lázaro, eu não posso assistir ao vivo. Tem algum problema de eu não poder assistir ao vivo? Não, porque fica disponível lá, certo? Sempre no próprio Facebook. Inclusive lá já tem 3 aulões que, se vocês já quiserem assistir, com resolução de questões, tirando dúvidas. Ao vivo é bacana porque você pode tirar dúvidas, você pode mandar perguntas pelo Facebook, tá certo? Todas as quintas-feiras. Não, vestibular. Vestibular, certo? Nessa quinta-feira agora nós vamos ter matemática, física, química e biologia. Vai ser 2 horas de programa, certo? Então, quem desejar... Gente, antes de eu
me despedir aqui de vocês, pedir para a gente bater uma foto, né, para publicar exatamente no Instagram, mas eu queria que fosse uma foto um pouquinho diferente, certo? Vai ser uma foto da aprovação, e tem um cara que particularmente eu gosto muito, que é o Usain Bolt. O Usain Bolt é aquele rapazinho que não corre quase nada, né? Ganhou só tudo na vida dele. E ele tem sempre uma coisinha que ele faz, né, quando ele vence, que é aquele movimentozinho assim, né, ó, exatamente para o sucesso. E a gente vai fazer esse movimento para o nosso sucesso, para a nossa conquista. Tem uma frase que eu acho muito massa, que ela diz assim: os sensatos, sensatos se adequam ao mundo, e os insensatos tentam mudar o mundo para se adequar a você. Mas todo grande progresso depende de quem? Dos insensatos. Eu quero dizer que vocês são pessoas insensatas, porque estar aqui num domingo já demonstra que vocês querem mudar a realidade desse país. Então, se nós queremos que essas coisas aconteçam, a gente precisa transformar esse país, e eu acredito demais que é através da educação.